Ele é o gênio por trás do carro mais popular do planeta. O visionário que fundou uma das marcas de esportivo mais desejadas do mundo. Ferdinand Porsche é um nome que é sinônimo de automóvel, mas a história real por trás desse homem é uma montanha-russa de inovação brilhante, paradoxos chocantes e segredos sombrios que poucos se atrevem a contar. Por que ele foi parar na prisão após a Segunda Guerra Mundial? E qual o segredo sujo por trás do design mais icônico do mundo automotivo? Como o pai do Fusca começou a sua carreira criando carros elétricos? Prepare-se para uma jornada onde a genialidade e a polêmica andam de mãos dadas. Meu nome é Márcio, do canal Legado Automotivo. E hoje revelaremos os top 10 fatos extraordinários sobre Ferdinand Porsche. Aperte os cintos, a história que você conhece está prestes a ser desmontada. Muitos conhecem Ferdinand Porsche como o pai do Fusca, o carro que popularizou o motor a gasolina no mundo. Mas o primeiro grande projeto do Porsche não usava uma gota de combustível fóssil. Aos 23 anos, no ano de 1898, quando Henry Ford ainda estava no início de sua carreira, Porsche já estava criando uma revolução silenciosa, o Loner Porsche. Este veículo era 100% elétrico e usava uma tecnologia radicalmente à frente do seu tempo. Os motores elétricos eram instalados diretamente nos cubos das rodas. Ele eliminava a complexidade das transmissões e eixos, um conceito que a indústria só voltaria a explorar mais de 100 anos depois. Mas ele não parou por aí. Em 1900, ele usou essa mesma tecnologia para criar o Loner Porsche Mister. Este sim, um verdadeiro mar. O Mister combinava um pequeno motor a gasolina que funcionava como gerador, recarregando as baterias que alimentavam os motores das rodas. Estamos falando do primeiro veículo híbrido do mundo. Além disso, ele rapidamente adaptou o conceito para criar a primeira tração nas 4 rodas funcional. Porsche, o futuro criador do motor boxe, passou os primeiros anos de sua carreira tentando provar que o futuro era elétrico. Uma ironia chocante que um gênio, por forças históricas, iria pavimentar o motor a gasolina. Se o primeiro carro do Porsche foi elétrico, o segundo se tornou o símbolo global da gasolina. Mas a história por trás do Fusca, ou Käfer em alemão, é muito mais sombrio do que parece. Fusca não foi uma invenção de mercado. Ele nasceu de uma encomenda pessoal e direta de Adolf Hitler, que sonhava com um carro que fosse acessível a todos os trabalhadores alemães, algo que rivalizasse com o sucesso de Henry Ford nos Estados Unidos. Hitler apresentou a Porsche uma lista de exigências quase impossível. O carro deveria transportar 2 adultos e 3 crianças, ser refrigerado a ar para aguentar invernos rigorosos, atingir 100 km por hora e o mais crucial, e o mais importante, custar menos de 1000 Reichsmarks, o preço de uma motocicleta na época. O projeto foi batizado de KF-Wagen, o que significa carro da força através da alegria, uma propaganda direta do regime nazista. Para financiar a construção da fábrica, que hoje é a sede da Volkswagen, o governo criou uma espécie de poupança, onde os trabalhadores compravam selos poupando a cada semana. Era uma espécie de consórcio nos dias atuais. Era o povo financiando o projeto. O Porsche era gênio, mas Hitler era o arquiteto político. O Fusca, o carro mais vendido da história, tem suas raízes fincadas na visão de um ditador, transformando o sonho de mobilidade em ferramenta de propaganda política. A espionagem industrial que cerca o Fusca não se deu através de espiões de capa e espada, mas através de uma amizade sincera. O rival intelectual e amigo mais próximo de Ferdinand Porsche era Hans L.Winka, o brilhante engenheiro que lançou o carro russo Tatra. Porsche e L.Winka tinham uma relação de profunda admiração mútua. Eles se encontravam com frequência, não para beber e socializar, mas para falar de engenharia em longas discussões. Porsche chegou a dizer que às vezes olhava por cima do ombro de L.Winka e vice-versa. A questão é que Porsche recebeu a encomenda de Hitler para o carro do povo. Ele estava preso pelos requisitos técnicos, mas L.Winka, com seu conceito de construir o carro de dentro para fora, já havia solucionado todos os problemas no Tatra 97.
O resultado é chocante. O Fusca tinha motor refrigerado a ar na traseira, sistema independente por barra de torção e um design aerodinâmico com forma de besouro. Exatamente as mesmas soluções estruturais e conceituais do Tatra 97. Até mesmo Hitler notou a semelhança, dizendo que o Fusca era o carro do L-Vincar visto de outra perspectiva. O Tatra não hesitou e processou a Volkswagen por plágio. A amizade desmoronou sob o peso de um segredo roubado. E o Fusca, carro que nasceu para o povo, também nasceu de uma traição intelectual. E acredite, este é apenas o começo da história da Tatra. Se vocês quiserem que o nosso canal se aprofunde e entre nessa história junto com vocês, escreva aí, quero Tatra, e eu vou colocar aqui na nossa lista de prioridades. A Segunda Guerra Mundial transformou Ferdinand Porsche de um gênio visionário em uma ferramenta do regime nazista. Ele não apenas criou o Fusca para o Hitler, como também supervisionou o desenvolvimento de tanques pesados como o Fame Tiger I, e utilizou mão de obra forçada em suas fábricas. Quando a guerra terminou em 1945, a engenhosidade de Porsche não pôde protegê-lo do acerto de contas. Em dezembro de 1945, Ferdinand Porsche, seu filho Ferry e seu genro Anton Piëch foram presos na França, sob a acusação de crimes de guerra e colaboração. O criador do carro do povo passaria os próximos 20 meses detidos em uma prisão francesa. O mundo estava pronto para virar a página, mas o passado de Porsche cobrava um preço altíssimo. Sua prisão foi o pior momento de sua vida e de sua carreira, uma mancha indelével que mostra um dilema entre a genialidade e a moralidade. Agora, se essa reviravolta gigantesca te chocou, garanta que essa e outras histórias continuem aqui no canal Legado Automotivo. Como você faz isso? Se inscreva no canal, compartilha, dá aquela moral e continue nos acompanhando se você realmente gosta desse tipo de conteúdo, tá bom? Vamos lá! Foi dentro da prisão que um novo plano começou a tomar forma. Ferry Porsche, filho de Ferdinand Porsche, livre sob fiança, usaria a dor pessoal e o caos da pós-guerra para construir algo novo, algo que carregaria o sobrenome da família sem o peso da história de Hitler. Vamos aprofundar esse tópico da relação entre o pai e filho no top 2, então fique até o final. Enquanto projetava o carro mais simples do mundo para as massas, o Fusca, Ferdinand Porsche estava simultaneamente projetando os carros de corrida mais complexos e brutais da história, os Auto Union, conhecidos pela cor metálica da carroceria. Ganharam o apelido de Flechas de Prata. Esses carros eram mais do que máquinas. Era uma manifestação da propaganda nazista, financiadas pessoalmente por Hitler para provar a supremacia tecnológica alemã nas pistas europeias. A genialidade de Porsche se revelou aqui. Ao invés de seguir o padrão, ele colocou um motor V16, aquele motor poderoso, barulhento e imenso, no centro do chassi, atrás do piloto. Era um conceito revolucionário de motor central traseiro, que distribuía o peso de forma ideal, e que hoje é o padrão em todos os carros de Fórmula 1 e super esportivo. Esses carros atingiam velocidades assustadoras para a época, mais de 380 km por hora, e eram tão poderosos que eram considerados extremamente difíceis de controlar. Os pilotos os descreviam como verdadeiros monstros. Porsche não apenas dominou as ruas com o Fusca, ele dominou as pistas de corridas mais perigosas do mundo, solidificando sua reputação de engenheiro que podia construir qualquer coisa. Desde o mais humilde carro popular até o mais sofisticado carro de competição. Se o Fusca era simplicidade para o povo, os projetos militares de Ferdinand Porsche eram o extremo oposto. Máquinas de guerras complexas, custosas e de engenharia excessiva. Durante a Segunda Guerra, ele deixou de lado os carros de passeio e se tornou um dos principais projetistas militares do Terceiro Reich. Seu escritório produziu o robusto Kübelwagen, a versão militar e simplificada do Fusca, que provou ser incrivelmente eficaz nos campos de batalha. Mas a sua ambição estava nos veículos pesados. O projeto mais notório foi seu envolvimento com o lendário tanque Tiger I. O Porsche projetou o protótipo VK4501. Era uma obra-prima de complexidade.
um verdadeiro colosso de 60 toneladas, que em vez de usar uma transmissão mecânica tradicional, utilizava uma transmissão elétrica. Apesar da genialidade, a complexidade foi sua ruína. O projeto falhou por ter problemas constantes de manutenção e superaquecimento no campo. Contudo, o chassi falho do Porsche foi reutilizado para criar o temível caça-tanques Elefante, uma das armas mais pesadas de guerra. Inicialmente batizado em sua homenagem, o Ferdinand, o mesmo homem que buscou a mobilidade para as famílias alemãs, usou seu gênio para construir alguns dos veículos mais letais e caros do conflito. A sua genialidade e ambição não tinha limite, inclusive os morais. Em um mundo onde títulos acadêmicos eram essenciais para validar a inteligência, Ferdinand Porsche é a prova de que o verdadeiro aprendizado não se limita a diplomas. Ele não seguiu o caminho universitário formal. Seu diploma foi obtido no chão de fábrica, desmontando, criando e principalmente desafiando a engenharia de seu tempo. No entanto, a sua genialidade era tão inegável que a própria academia não pôde ignorá-lo. Em 1917, a Universidade Técnica de Viena conferiu a Ferdinand Porsche o título de Doutor Honoris Causa em Engenharia. Esse reconhecimento dispensa a necessidade de um curso formal. Era a validação oficial de que suas contribuições eram equivalentes às de qualquer acadêmico. De um simples filho de artesão, ele se tornou Dr. Porsche, o título que usaria com orgulho por toda a vida. Essa é a lição do gênio. A impossibilidade de ter acesso a uma formação mais elevada não pôde impedir a grandiosidade de suas ambições. Absorva essa inspiração e coloque como princípio na sua vida. Não se limite, siga o seu caminho, independente das dificuldades, pois seus resultados revolucionários serão, por si só, o maior e mais respeitado dos diplomas. A história de Ferdinand Porsche é inseparável da turbulência da Europa Central. Ele nasceu em Marfarsdorf em 1875, e essa pequena cidade, hoje na República Tcheca, era parte do vasto e instável Império Austro-Húngaro. Ao longo de sua vida, sem sequer se mudar, Porsche viu sua cidadania mudar múltiplas vezes. Foi austro-húngaro, depois tchecoslovaco e voltou a ser austríaco, e finalmente se tornou cidadão alemão durante o auge do poder nazista. Essa dança de fronteiras não é apenas uma curiosidade histórica, ela moldou a sua ambição. Porsche nunca teve uma nação estável para chamar de sua. Talvez isso explique a sua busca incessante por controle e por deixar um legado que fosse maior do que qualquer bandeira. As circunstâncias externas e as forças do mundo, sejam elas políticas, econômicas ou até fronteiriças, tentaram definir e limitar Ferdinand. Mas o seu propósito e a sua visão foram inabaláveis, maiores que as turbulências ao seu redor. Ferdinand Porsche, o homem com várias cidadanias, provou que a sua verdadeira pátria é o seu trabalho. O nascimento do primeiro carro a levar o sobrenome Porsche tem um toque de tragédia e heroísmo. Em 1947, enquanto Ferdinand Porsche estava preso na França, o seu filho, Ferry Porsche, estava enfrentando o caos da Alemanha pós-guerra. Ferry Porsche sabia que a única maneira de pagar a fiança de seu pai e manter o legado da família vivo era projetar um carro que o mundo precisava desesperadamente. Usando o design clássico da família e aproveitando a simplicidade da engenharia do Fusca, Ferry criou o Porsche 356. Era um carro leve, rápido, com linhas elegantes, construído essencialmente a partir de componentes modificados do Fusca. O 356 não era apenas um carro esportivo, era um ato de resiliência. Foi a venda das primeiras unidades que gerou o capital necessário para libertar Ferdinand Porsche da prisão. Nas trevas da prisão e na derrota, o pai pôde ser inspiração para que o filho crie um futuro mais brilhante. A verdadeira capacidade de um líder não é o que ele constrói, mas é que os seus herdeiros, os seus liderados, possam dar continuidade ao seu legado. O último fato encerra a história do Fusca onde ela começou.
no roubo intelectual. A ação judicial movida pela Tatra contra a Volkswagen pelo plágio do design do Tatra 97 foi um incômodo que atravessou décadas. A Tatra exigia reconhecimento e compensação. O caso foi finalmente resolvido em 1965. A Volkswagen foi obrigada a pagar à Tatra uma indenização massiva de 3 milhões de marcos alemães. Foi um reconhecimento silencioso e caro de que o Fusca, o carro mais popular do mundo, era de fato um projeto derivado do gênio de Hans Eled-Winka. A Volkswagen tentou abafar o escândalo, mas o pagamento de 3 milhões de marcos, um valor gigantesco para a época, serve como a prova fria e irrefutável de que Porsche se apropriou de uma ideia. E agora vamos para as reflexões. O que essa história tão valiosa pode nos ensinar? Continue, porque para mim esse é o momento mais importante. A história de Ferdinand Porsche é a do gênio que moldou o futuro, mas que nos lembra constantemente o preço da ambição. De um jovem visionário dos motores elétricos a um arquiteto de tanques para o regime nazista. De um prisioneiro de guerra ao patriarca de um império automotivo. A vida de Ferdinand Porsche foi tão complexa e cheia de contradições quanto as máquinas que ele criou. Ele nos deixou um legado impossível de ignorar. O Fusca que mobilizou o mundo. A Porsche que se tornou sinônimo de performance e conceitos como carro híbrido e o motor central, que só seriam compreendidos décadas depois. Sua genialidade era inquestionável, mas sua história serve como eterno lembrete de que o talento não existe no vácuo. Ele é moldado, testado e às vezes manchado pela escolha que fazemos e pelas forças políticas com as quais nos alinhamos. Ferdinand Porsche foi a complexidade de um vilão com traços de heroísmo. Foi o agente dos momentos mais tristes da história, mas também construiu um legado automotivo que transformou economicamente diversas nações e tornou a compra de um carro algo tangível para uma população até então à margem dessa realidade. Foi um gênio humano com todos os seus tons de claros e escuros. Entender a sua jornada é compreender um pedaço crucial da história do século XX, forjado em aço, gasolina e ambição. E se você absorveu essa dose de história, motivação e reviravoltas, deixe seu like, compartilhe este vídeo e se ainda não for inscrito, não perca o próximo episódio do Legado Automotivo.